Bom, meus queridos, continuamos aqui no 18º capítulo e último do livro 1, Mento, Magnetismo e Espiritismo, que esse capítulo fala um pouco sobre os médios em si, né? Em todo esse trabalho, né? De reuniões, né? De magnetismo, de utilização da mentalização através do magnetismo individual e coletivo, né? E através dos questionamentos do Vitor, algumas dúvidas vão sendo levantadas e, ao mesmo tempo, sanadas, né, pela explicação dos nossos bondosos amigos espirituais. E nós vamos começar. Diga. Silvio, mas nós vamos só para quando a gente terminou ontem, terminou o parágrafo anterior, né? O tônus vibratório de uma determinada faculdade mediúnica, exercitada em conjunto, só é verdadeiramente frutífero quando lastreada em trabalho harmônico com os demais componentes. Essa coisa é muito bacana. Não existe individualidade privilegiada, mas sim uma coletividade operacional que se desempenha com o Cristo. Olha que coisa linda que terminou, né? A última leitura, né? É por isso que as pessoas incentivam sempre o trabalho em grupo, né? Sim. Aquela história do médium que trabalha sozinho, né? Isso é um equívoco, né, que alguns médios cometem, né, achando que sozinhos eles se concentram mais, que ficam mais ligados à espiritualidade, aos seus mentores, né, que são capazes de fazer as coisas com mais desenvoltura, né, se tiverem recolhidos só no seu isolamento, né. Isso, na verdade, é um grande equívoco que ainda é comum, né, você encontrar isso pelo caminho, né. Mas cada vez mais a espiritualidade, né, reforça isso, que um, um pontinho de cada um faz uma grande figura, uma grande gravura. Então é cada traço que somos nós que monta a verdadeira obra de arte. Sim. Posso falar uma coisa aqui? Pegando esse gancho que vocês acabaram de falar, estou lendo o livro Segurança Mediúnica de Miramês e João Nunes Maia, né? Então deixei grafado aqui uma frase que ele falou ontem que eu li. Olha só, quando um grupo de criaturas afins se reúnem com sentimentos puros, como é o caso nosso, no afã de ajudar, o ambiente torna-se qualificado. Ponto. Sim. Então vamos lá. Com certeza. Então, nessa pergunta que nós vamos começar agora, né? Ao referenciarmos o trabalho mediúnico em grupo, obviamente, englobamos os médios falantes, os psicógrafos, os magnetizadores encarregados da fluidoterapia, os chamados médiuns de apoio e os esclarecedores. Todos integrados na equipe coesa em perfeita sintonia com os mentores espirituais. Mas gostaríamos, no entanto, de conhecer um pouco mais a respeito do papel desempenhado pelo doutrinador, considerando a dinâmica magnética que o torna instrumento de real valor no âmbito de uma reunião mediúnica, desobsessiva. Aqui ele está trazendo para um elemento específico, né, do grupo, né, e do trabalho realizado, né? Ele está falando exclusivamente da reunião desobsessiva. E Lancelin nos brinda com o seguinte esclarecimento. Nessa perspectiva, o doutrinador, quando bem orientado, já começa com uma ressalva, né? Quando bem orientado, desempenha a função de equilíbrio do grupo, ao conduzir as comunicações espirituais, facilitar a execução dos atendimentos e apontar o caminho a ser seguido.
Nos grupos bem integrados, a espiritualidade desempenha papel de proeminência ao promover as intuições construtivas, facilitar as mensagens mediúnicas e favorecer a harmonização energética entre os componentes da reunião. Por tudo o que foi dito, entenda-se a existência nos doutrinadores de um campo mental de fusão e dispersão energética. Esse campo mental está apto, portanto, a integrar as forças mentais circulantes e, consequentemente, proporcionar um feixe integrado de energias, impulsionando-o na direção do espírito assistido, ou direcionando-o a outros locais específicos onde seja necessária a presença dessas energias benéficas. Sem um doutrinador capacitado, a reunião mediúnica perde muito em possibilidade de atendimento. Denominamos o campo mental de convergência ativa, o referido aparato psíquico do doutrinador. Ele é oferecido por Deus aos esclarecedores espíritas e de outras religiões. Está presente em todos aqueles dispostos a dialogar com a finalidade de ajudar o próximo. É a sabedoria de Deus para conosco. O Pai Maior apenas disponibiliza o mecanismo mental, porém quem atua imprimindo as devidas modificações são os doutrinadores, mediante as atitudes enobrecidas perante a vida e o envolvimento positivo com o diálogo e a evangelização. Obviamente, há espíritos dotados de grande força mental, mas em desequilíbrio flagrante nos propósitos de vida, a manipular energias de baixo teor vibratório. Esses espíritos possuem um campo mental aglutinador de energias apto a funcionar de acordo com os objetivos determinantes da sua vontade. Existem mentes impregnadas de ódio, de vingança e de desprezo ao próximo. Contudo, voltamos a afirmar: tais campos mentais de baixíssima tonalidade vibratória foram elaborados por eles mesmos e não por Deus. O campo mental de convergência ativa não se vincula às energias de padrão barôntico. Quando ele vibra na mente do doutrinador, é em consonância com os objetivos da harmonia. A criatura humana detém a propriedade de elaborar e impulsionar vibrações magnéticas, sendo capaz de fazer com que a energia proveniente de outros campos mentais se conjugue com a energia dela própria e alcance a meta delineada por sua perseverante vontade. Contudo, o campo de convergência ativa é diferente, porquanto tem a capacidade de assimilar e de fazer convergir essas energias, de forma bastante intensificada, fenômeno que nenhuma outra mente humana por si só seria capaz de reproduzir. Vou só dar uma paradinha aqui, porque essa explicação é grande. Complexo isso aqui, né? E não é simples, não. E para que a gente possa entender melhor, né? Esse campo de convergência ativa, ele não é que ele seja exclusivo dos esclarecedores, né? Qualquer um pode desenvolver, né, ou ser agraciado com a ativação dele quando começa a trabalhar nesse processo de orientação, de esclarecimento, que faz parte em si, né, do trabalho de qualquer esclarecedor de uma reunião desobsessiva. Mas ele não é uma coisa que possa ser desenvolvida pura e simplesmente, individualmente, por cada um. Não é como o campo consciência alerta, que a gente tem ali, as nossas memórias são guardadas e a gente tem permissão ou não de acessá-las, né, ou de, através de ajuda, relembrar tudo que está guardado ali.
ele é um campo muito específico. Por isso que se diz que ele é quase que exclusivo, né, dos doutrinadores, porque ele é um campo mais ligado ao divino. Ele não tem margem à influenciação, ele até fala aqui, né, das energias de padrão barônico, ele não sofre essas influências. Ele é puramente divino, digamos assim, uma dádiva direta de Deus aos espíritos que vieram com essa função de doutrinar, de esclarecer. E como até o Rômulo falou aqui, é uma coisa muito complexa, não é simples de entender, não. Porque ele, na reunião, ele capta as energias, ele seria, grosseiramente comparando, claro, né, com o vórtice em si, que ele capta, condensa as energias e expande e irradia essas energias. Seria um funcionamento, a grosso modo, vou relembrar bem isso, claro que não é uma imensidão igual a um vórtice, mas o funcionamento é mais ou menos assim também. E é fundamental para o esclarecedor, né, que ele já no início ele frisa, né, de boa vontade, né? Então não é simplesmente que logo no início da resposta, né, quando bem orientado, porque como a gente sabe, a gente pode ter um monte de boas intenções, mas viver ligado a sintonias não tão harmonizadas, né, com os nossos propósitos em si. E isso tudo interfere. Então o que a gente tem que ter em mente é isso. É um campo que ele favorece a harmonização. Como que ele faz isso? Ele condensa energias e dispersa energias, envolvendo toda a equipe, para que todo mundo seja ao mesmo tempo protegido e intuído. E muito do trabalho do doutrinador é feito pela intuição que ele recebe, e esse campo trabalha com isso também, facilitando, né, a percepção e a intuição do próprio esclarecedor. Vou subir aqui. Magnânimo, obrigado, Silvio. Como tu que está acompanhando, onde é que eu parei que eu subi aqui? Aí, espíritos infelizes. Aí. Aqui, espíritos infelizes, né? Espíritos infelizes que coordenam falanges das sombras temem o indivíduo detentor desse tipo de campo mental, pois reconhecem o seu poder efetivo a serviço de Jesus. Potencialidade capaz de direcionar energias transformadoras colhidas entre os encarnados e as entidades desencarnadas. Para bem usufruir a utilidade deste campo, é preciso ter fé operante, confiança alicerçada na prática do bem e o coração iluminado pelo senso superior de moralidade. Vamos grifar isso aí, hein, Silvio? Com certeza. E assim, quando ele diz aqui que espíritos infelizes que coordenam falanges temem o indivíduo detentor desse campo, a gente tem que entender o seguinte, não é assim um temor, uma fuga, não é que eles veem um doutrinador saem correndo, não. Não é o mesmo medo que eles apresentam quando um espírito de uma estirpe muito alta surge, né, como um Francisco, né, como um Cristo, né, que só a luz que ele emana já praticamente segue esses espíritos mais desarmonizados. É porque justamente que eles temem que esse doutrinador com essa capacidade de condensar energias, de certa forma manipulá-las no propósito do bem, possam utilizar as próprias energias deles também para modificá-los. Então, o temor que eles têm é do enfrentamento direto, por eles não compreenderem, na verdade, essa capacidade que não é em si do próprio doutrinador,
mas é uma capacidade que ele recebe da espiritualidade, da divindade, que ele é um usuário privilegiado, digamos assim, desse tipo de campo magnético mental. E isso é tão forte que os espíritos, mesmo que ele fala aqui, né, os coordenam falanges, não é só aquele espírito totalmente desequilibrado, não. São os coordenadores de falanges das sombras, que eles não, eles evitam o confronto direto com esse tipo de mente, né, com essa capacidade já bem desenvolvida, porque eles sabem que a chance deles sucumbirem é maior do que o habitual. Mas aqui, como o Rômulo até pediu para grifar, para você ter essa capacidade, né, direito a ter essa capacidade, você tem que, para bem usufruir a utilidade desse campo, é preciso ter fé, e não é pouca fé, não. É muita fé no que está fazendo. Confiança na prática do bem e, principalmente, o coração iluminado pelo senso superior de moralidade. Então, é um esforço muito grande na nossa tão famosa recuperação, né, do nosso equilíbrio, da nossa reforma íntima, do nosso fortalecimento. Eu estou aqui lembrando das oportunidades, né, pelas graças que eu já tive de conhecer todas essas pessoas assim, né, do bem. E eu estou vendo cada um desse grupo aqui, cada um de vocês, né, nessa fé operante, nessa confiança alicerçada no bem, nesse coração bondoso e alegre. Eu sinto, assim, cada um de vocês aqui, viu, gente? Que bênção. Que bênção. E assim, e tudo que ele fala aqui, né, que desse tipo de campo, né, que ele é muito intuitivo, né, e é uma coisa que se percebe com facilidade. Você vê os doutrinadores mais experientes, né, ele faz, as coisas vão vindo na cabeça dele, ele fala, parece que aquela coisa exatamente do que o espírito precisa ouvir. Às vezes o médium que está incorporando, ele sente alguma coisa, o doutrinador vai ali, coloca a mão ou coloca um dedo exatamente no ponto que está incomodando o médium, assim. É uma coisa muito, assim, interessante e precisa, para ver como é essa integração com o divino, com o alto, né? Com o alto. Como eles trabalham realmente em perfeita harmonia. Eu gosto sempre de trazer para o dia a dia, né? Que bom que você está falando aqui, Silvio. E a gente teve uma reunião lá na escolinha da Maria Teixeira. E a Silvana é esse ser aqui, bem descrito, é a Silvana aqui. Se quiser pôr um exemplo aqui, pode pôr aqui a Silvana. Silvana é muito especial. A Silvana é a diretora lá da escola, gente, da escolinha Maria Teixeira. E numa reunião, como ela age, e com uma tamanha doçura e firmeza que o espírito obsessor até treme do outro lado, né? E tamanha doçura e tamanha firmeza. Que benção. E uma outra coisa, né, que a experiência, né, vai mostrando, né, é que esses espíritos, né, encarnados, né, que têm essa função, eles circulam muito em regiões de sombra, justamente por isso, que eles têm essa capacidade de movimentar energias com muita facilidade e muito amparados, né, pelo alto, né? E assim eles conseguem trabalhar muito junto a essas áreas de mais sombra, né? Minha benção. Ora, bem sabemos que a criatura humana ainda carece desses requisitos em grau maior. E aí incluímos o esclarecedor. Entretanto, quando este se encontra imbuído de honestidade de propósitos,
e recebe assessoria mediúnica de espíritos afinados com o bem, sua mente imanta-se às vibrações superiores que permeiam o ambiente, de modo a despertar as forças internas de harmonização e fazer vibrar os registros positivos resguardados em seu campo mental consciência alerta. Nesse instante, o doutrinador se encontra com a mente em estado vibrátil sutil, o que lhe favorecerá a utilização de campo de convergência ativa em nível bem superior de harmonia. A prece sentida é um estímulo insuperável da mudança mental. A harmonia decorrente do pensamento construtivo em forma de prece é o melhor caminho para atendermos a um irmão necessitado. Olha que interessante isso, Nossa. né? Silvio, Diga. eu queria falar, nossa, Fala. isso aí veio a resposta do que eu ia perguntar agora. Desculpa que eu tô tossindo. É porque quando falou lá em cima que o Rômulo falou assim, eu sinto toda a energia, né, do bem, a vibração de cada um desse grupo. Tem hora que eu, em especial, eu não sinto esse poder, sabe, entre aspas, né? Todos nós temos aqui um poder. E eu não sinto essa força, né? Então, se falou outro dia numa reunião também a respeito, né, da oração, que tem pessoas que falam que tem dificuldade para fazer oração e tudo, e eu também não sou essa pessoa que fica o dia inteiro lendo textos, orações, fazendo mantras, mas eu tenho uma conexão, assim, com o universo, com as minhas ações e com o meu dia a dia muito intensa, assim, no sentido, tudo que eu estou fazendo em casa, assim, eu reverbero para as pessoas, sabe? Quando eu começo a pensar, a orar, pensar nas minhas filhas, ou meditar a respeito, aí eu começo a ampliar no meu pensamento essa vibração boa, essa energia, para as pessoas ali, para minha vizinhança, para os meus amigos, para as pessoas que eu vou lembrando, nossa, aquela pessoa, meu amigo ali, está doente, nossa, vou emanar uma vibração para ela. E é isso aí, caramba. Eu fiquei ouvindo essa resposta, o pensamento construtivo em forma de prece é o melhor caminho para atendermos a um irmão necessitado. E eu sempre fico pensando, qual é a minha missão, né? O que eu posso fazer de prático para ajudar as pessoas? Qual é o meu trabalho mais eficaz? E isso aqui veio como uma luva para mim. Nossa, é incrível, eu tô toda arrepiada, sinceramente. Isso, Fernando. Você vê que no início ele fala, né, que o doutrinador, né, o esclarecedor, tem um campo que é um campo especial, que é só dele, que nem todo mundo tem. E no final ele reforça a ideia de que isso pode dar uma falsa impressão que ele é um espírito já mais desenvolvido, mais elevado. Aí ele bota aqui, não, isso não quer dizer isso, não. Ele é um espírito igual a todos os outros que estão na Terra. E eu achei muito importante falar assim, o que ele faz no momento que ele está se preparando, que ele está se interiorizando, que ele está construindo essa atmosfera ao seu redor, ativa o seu próprio campo consciência alerta, né? Você que falou antes. Então, aquilo que a gente faz às vezes no trabalho é vamos fazer no tal espírito, ativar o campo consciência alerta, trazer toda a divindade que ele tem à tona, os melhores pensamentos, as construções. Então, o próprio esclarecedor, mesmo sem perceber, ele sofre esse mesmo processo, digamos assim, poderia até chamar de um autotratamento, né? Para ele elevar a sua vibração. E a partir daí, a espiritualidade ativa esse campo e trabalha com ele. Mas, de forma alguma, ele é diferente do resto dos espíritos encarnados, ou mesmo desencarnados, que circulam no orbe da Terra. Uhum. É todo mundo aqui, né, como a gente diz popularmente, farinha do mesmo saco. É mesmo. E todos temos a capacidade de conectarmos, né? Através de uma oração, através da mentalização,
né? Não precisa fazer um mantra, cada um tem uma forma, né? É. Os afazeres diários, fazendo com amor. Pode ser lavando o Isso, prato. isso. Quando você faz com amor, com carinho, e vai reverberando esse amor, né? Uhum, É, qualquer atividade, gente, qualquer trabalho é fonte de oração. Trabalho é uhum. fonte de oração. O trabalho é uma bênção divina, o trabalho, né? Não é você fazer aquele trabalho com gratidão, com amor, não para ficar livre dele, né? Para fazer acabar, mas é o tal do caminho, né? É no caminho que a gente se faz, né? Essa fé operante é no trabalho, é no dia a dia. Né? Não é só quando a gente para e fica ali e tal. É bom parar, ter um horário de meditação, de oração, sim, mas também é no dia a dia, é o tal do estado orante. Vivermos em estado orante, né? E ontem eu falei viver em estado amante, viver amando, né? Mas muito rica a leitura de hoje, Não, muito rica. para a gente entender melhor, né, essa dinâmica, né, que existe aquela persona, né, do esclarecedor, né, que ele tem uma condição assim a mais especial, mas que na verdade não o torna especial. Ele Muito, tem que abrir chance para a espiritualidade trabalhar isso com ele, e assim ele fica talvez talvez não, né? Fica, né? Mais suscetível às intuições do que a espiritualidade pode ajudar. oferece a ele, né? E ele conduz a, a reunião em si, né? Mas isso que a Fernanda chamou a atenção, que é a frase final que está até grifada pelo Né? próprio autor, né? O pensamento construtivo não precisa nem ser, de fato, uma oração formal, como a gente conhece. É você pensar coisas boas, é você irradiar bons pensamentos, é você se integrar com tudo que é bom e belo ao seu redor e fazer parte disso. Você fazendo isso caminhando na rua, agradecendo, olhando o céu, vendo a beleza em tudo, é uma forma de pensamento construtivo que você irradia, que funciona igualzinho a uma oração super sentida daquele cara que se recolheu no seu cantinho ali para meditar, para orar. Isso. Ali em cima também, Silvio falou sobre honestidade de propósitos. Eu achei Uhum. isso fortíssimo, porque às vezes até num encontro com uma pessoa que naquele momento está irritada, está nervosa e te agride verbalmente com as palavras, está mais excitada e tudo, e você começa a modificar o seu pensamento em relação àquilo que ela está emanando, aquilo ali já modifica a pessoa, a ação dela, né? E você começa a não receber aquilo com raiva, mas você começa a transformar aquela atitude, né? Eu falo isso assim, no dia a dia mesmo, com Sim. um filho que chega mais cansado, então ela está irritada por alguma questão e quer descarregar no pai e na mãe, né? Porque a gente quer o alvo mesmo. E aí, se você bate de frente, a coisa vai crescendo, né? Então, se você acalma e fala, aham, vai deixando e vai mentalizando uma coisa positiva, aquele movimento energético já modifica. É impressionante. É impressionante.